E o tema de hoje é: estou atolado nas dívidas, Dade. Por onde eu começo a sair dessa bagunça? Para te mostrar a jornada que você também pode percorrer. Vou trazer para você pilares mesmos, práticos e passo prático que você vai poder sair dessa aula e colocar em prática para começar a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Isso aqui para mim é um trabalho e muito mais do que um trabalho, uma missão. É um serviço, né? Vou dizer um serviço social, porque essa aqui é a nossa empresa. O grande propósito por trás disso é servir, né? Então, assim, eu quero que vocês, uma coisa que eu falo muito para vocês, e é um aprendizado mesmo a cada dia, né? Me tenham aqui como alguém que está aqui para servir vocês, né? É muito bom ler um comentário grosseiro, como eu acabei de ler, e uma pessoa falou assim: você é uma mentirosa, né? Você só está na internet, no final quem vai ganhar é você que está vendendo o curso. E hoje, curiosamente, eu falei para a mocinha que fez as minhas unhas, falei para ela assim: sabe por que hater chega um ponto que uma pessoa te criticar na internet não dói? Porque não é você. Aquilo não é a sua circunstância. Te afeta quando você não tem clareza da sua circunstância, né? Mas hoje eu estou aqui para servir vocês, né? Cada segundo que eu entro aqui no conteúdo gratuito que eu faço é para servir vocês. E eu não estou falando isso por nenhum motivo além de dizer para você que eu estou aqui por você, para segurar na sua mão, para você saber um pouco de como é que a gente cuida aqui também da nossa turma, dos nossos alunos. Bora, Dade, bora para a aula! Primeiro ponto que nós vamos falar. Estou atolado em dívidas, por onde começar? Por onde começar? Será que no meu caso tem jeito, meu Deus? Será que dá para resolver? Eu já tive aí exatamente onde você estava. Quando eu me vi lá com os meus 23, 24 anos devendo, eu olhava e falava assim: meu Deus, será que eu vou conseguir? Só que eu vou te contar um segredo, muito mais do que no meu caso, porque o nível de clareza que eu tinha quando eu estava endividada é o mesmo que você tem. E a gente vai falar sobre isso aqui. Mas hoje, quando eu olho os meus alunos, vou contar um segredo para vocês, tá? Segredo aqui nosso, não conta para ninguém. Tem horas, tem caso de aluno meu que eu bato o olho assim e falo assim: meu Deus, e até eu, às vezes, faço essa pergunta: será que tem solução? E a certeza que eu tenho, não só dentro de mim, mas pelos casos que a gente achou assim que, meu Deus, vai dar para resolver, e foi resolvido aplicando tudo que eu ensino aqui para vocês, aplicando esses fundamentos, o passo a passo, cada pedacinho, minuciosamente, né? Então, assim, tem solução. É claro que um caso pode ser mais desafiador que outro, né? Pode ter particularidades ali, especificidades ali que só aquela pessoa que trabalha na prefeitura tal, do estado tal. Basicamente, o que é importante você entender, e eu faço questão de frisar isso em todas as aulas. Primeira coisa, existem 3 perfis de devedores. E agora eu quero que você reflita, não precisa me responder, que tipo de devedor você é. O primeiro tipo de devedor, ele está num processo de negação. Ele nem calcula, né? Ele nem consegue, né, acreditar que tem solução para o caso dele. Ele vê algo como uma da GL da vida, né, falando: você pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, e ele fala assim: ah, não, mas isso aí deve ser para o João, que está com 600 mil de consignado, deve ser para Maria, que tem um monte de filho, né, eu sou solteiro, ou deve ser para fulana que é casada, né, que tem um marido para ajudar, eu que sou mãe solo, que tenho os meus filhos, e que não, isso aí não vai funcionar para mim. Então eu chamo esse público de nem sabe, né, da possibilidade de resolver a sua vida financeira, e se sabe, não acredita. Então eu chamo eles de incrédulos curiosos, né? Eles são incrédulos, mas eles vão dar uma curiosidade, uma olhadinha, né? Deixa eu ver. Só que acaba que a vida acontece, coisas vão acontecendo no dia, e esse perfil de devedor vai deixando a vida como tá. Então ele é um nível de devedor que está tão acostumado a viver atolado em dívida, está tão acostumado a não conseguir pagar todas as contas, está tão acostumado a viver para pagar juros, está tão acostumado que toca a vida e está tudo bem, ou melhor, né? Não está tudo bem, mas eu aprendi a viver com essa dor. Então, normalmente, um endividado desse tipo, né, indeciso, curioso, ele tem aquela coisa assim, quase que uma condenação de que: Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, não tem jeito, meu caso não tem solução, toca a vida, né? Então, assim, esse tipo de devedor, eu falo muito para ele, né? Quando eu venho aqui e falo, quero fazer uma live sobre como você começar, é para tirar o indeciso, curioso, para um segundo tipo de devedor. Eu quero fazer um upgrade desse devedor. Porque o segundo tipo de devedor, ele já está num processo de começar a se questionar
se aquilo que ele vive é normal, se aquilo que ele vive é assim mesmo, se tem uma outra forma, se o jeito que ele está fazendo funciona ou não funciona, se ele começa a se questionar mais. Mas o tipo 2, ele tem uma frase que ele carrega na cabeça dele que é assim, né? Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Mas aí, né? Pressão no trabalho, alguém pega o bendito do coronavírus, ou estou com uma hérnia agora, preciso operar, filho está indo mal na escola, eu estou grávida, e ele procrastina, né? Dá uma solução para esse problema. Então, assim, por mais que não seja, né? Eu falo que é o perfil que é ideal, né? O ideal é que você resolva, a gente já vai falar sobre esse perfil, mas o meu objetivo é pegar essa pessoa que nem está presente ainda para o problema que ela tem e trazer ela para um nível de procrastinador. Eu falo que o próximo nível é você começar a sentir a dor, começar a sentir, falar, pô, tá aqui, não hoje, mas amanhã, né? Não hoje, mas na semana mais dinheiro, zero dívida. E o meu objetivo com esse perfil é levar ele para o próximo nível, que aí ele vai falar assim, meu Deus, precisa ser agora, se não agora quando, se não eu quem, se não aqui onde, né? Então, essas 3 perguntinhas assim, né? É o meu objetivo com ele. Quando você entende que existem esses três níveis, né? De você tá ali procrastinando, você tá ali fingindo que não é com você, curioso, será? E aquele nível de falar, se não eu quem, se não agora quando, se não aqui onde. Gravem essas respostas aí. Então, o primeiro ponto, eu quero que você se situe que perfil de devedor você é. E primeiro é importante, porque eu não estou aqui na posição de dedo na cara de falar para você, se você é um procrastinador, você vai se ferrar, porque você está deixando sua vida financeira para depois, porque cada dia que você não cuida da sua vida, não, eu estou aqui para dizer assim, ó, olha o caminho, olha o que eu acabei de te falar, isso já é aula, tá? Os 3 perfis existem, e eles vão existir o tempo todo, né? E é por isso que eu tô aqui, ó, repetindo a mesma coisa há meses, né? E quando você identifica o seu perfil, o objetivo de te ajudar a identificar quem é você com relação à tua vida financeira é te levar para o próximo nível. Então, assim, a gente coloca isso assim no nível de decisão, né? E aqui eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu, assim, sou um pouco sedentária, né? Não gosto muito de fazer exercício, né? Fico procrastinando fazer exercício. Mas hoje eu sentei aqui e eu falei assim, meu Deus, eu estou com dor no meu joelho, eu preciso voltar a fazer exercício. Então, é um assunto que, querendo ou não, aí às vezes eu falo assim, nem é um problema. E aí você vai tocando. Então, entenda que na sua vida sempre você vai estar em um desses estágios, tá? Segundo ponto, né? Por onde começar a sair das dívidas? Entendi qual perfil que eu tô, então agora eu tô pronta para ir para o segundo passo. Existem, né? Eu sempre falo aqui que eu trago uma estratégia chamada guerra contra as dívidas. É o nome que eu dou para esse enfrentamento de dívida, porque não é uma diplomacia sair das dívidas. Não é uma reunião que você vai marcar, eu gostaria que... É uma guerra, turma. É uma guerra, vai se sujar, vai se ferir, vai doer, e eu não posso mentir para vocês, porque se eu minto para vocês, vocês vão para o campo de batalha e vão me chamar de mentirosa. Então, primeiro, quando eu falo de guerra contra dívidas, é por isso, é o conhecimento de que é uma guerra. E aí, quando a gente entende, né, que é uma guerra, existe um livro que eu gosto muito, que é A Arte da Guerra, né? Se você não precisa ler o livro agora, não. Eu falo sempre para meus alunos isso, né? Não precisa sair comprando livro para sair das dívidas, não. Vamos entender o conceito aqui? Você acha até um resumo desse livro no YouTube. Olha, ela tá mandando eu não ler livro. Não, tô mandando você economizar sua energia, porque é desse princípio que eu vou falar agora. Quando você tá endividado e você tá diante dessa dúvida de por onde você vai começar. Então, a frase é, estou atolado em dívidas, por onde começar a sair dessa bagunça e pagar essas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Eu preciso trazer para você um princípio desse livro, que é um princípio de guerra, né, que a gente fala, é uma estratégia de guerra, que é você concentrar a força no que vai te trazer mais resultado e economizar a sua força no que não vai te trazer resultado. E o que isso quer dizer na prática, Dade, com relação às minhas dívidas? É comum que o endividado trate as suas dívidas da mesma forma. Porque quando ele joga os boletos todos em cima da mesa, todos são boletos com códigos de barra, todos são débitos em conta, todos são compromissos que precisam ser pagos, seja porque está no banco que cai o salário, seja porque é escola, seja porque é o cartão de crédito que você precisa pagar para fazer o mercado no dia 10. Independente de qual seja a dívida, o endividado fala,
é dívida. E aí, essa estratégia que eu trago aqui agora de concentrar a força no que exige mais atenção e economizar a força com o que não exige tanta atenção e que não vai te dar um resultado agora, significa você parar de tratar dívida da mesma forma. Dívida com banco é totalmente diferente de dívida com todo o resto. Por isso que eu sempre separo em 2 pedaços. Então, imagina uma pizza de 2 sabores. Aqui na minha técnica, eu ensino uma pizza de 4 sabores, mas eu começo fazendo 2 sabores de pizza. E não é uma doce e uma salgada, tá? É uma de frango com catupiry e outra com calabresa. Ambas são pizza, ambas são salgadas, ambas são dívidas. Mas, pare e pensa, qual é o impacto na tua vida da parcela da sua casa? E qual é o impacto da sua vida da parcela da Marisa que está atrasada, da parcela da Renner que você não pagou? E quando você entende isso, você para entender que pega os 2 credores e põe um do lado do outro. A minha sobrinha de 4 anos, de 3 anos, vai fazer 4, está aprendendo o que é maior e menor na escola, né? E a gente adulto, a gente já sabe que 100 é maior que 10. Mas quando o endividado, no seu processo de tomar ciência do que ele está passando, ele coloca o cartão de crédito da Renner e a parcela da casa, por mais que ele saiba, né, conscientemente que é diferente, na hora dele falar estou atolado em dívidas, né, como vocês me falam, ele tende a olhar dívida da mesma forma. E quando nós começamos a sair do atolamento das dívidas, a primeira coisa que eu vou olhar, a primeira eu falei que era o perfil, a segunda é qual é das minhas dívidas ou quais são as minhas dívidas que eu preciso concentrar uma maior força e quais são aquelas dívidas que eu posso economizar força. E eis o motivo que eu falo que não adianta o endividado sair correndo, reduzir a conta de luz de casa em R$10. Isso é necessário dentro de um processo de reorganização financeira? Sim, com certeza na hora. Mas eu preciso primeiro concentrar as minhas forças no que vai trazer um impacto maior na minha vida. E quais são as dívidas que causam maior impacto na vida de um endividado? As dívidas bancárias. Leiam-se aqui créditos consignados, créditos pessoais, cartões de crédito, cheque especial, financiamento de casa, financiamento de carro. Dage, mas é óbvio, não é óbvio nada. Sabe por quê? Porque tem gente que deve agiota, porque tem gente que deve parente, porque tem gente que está devendo IPTU, IPVA, imposto de renda, porque tem gente devendo condomínio, porque tem gente devendo escola. E, em geral, é claro que a maioria das pessoas tem dívida mais com bancos, mas muitas vezes uma pessoa que está em superendividamento, leia-se, né, mais de 50% da renda comprometida, ou seja, descontos consignados e ainda tem que pagar fatura de cartão, crédito pessoal e mais um monte de parcelinha que tem lá. Então, mais da metade do salário tem que ir para pagar compromissos assumidos em forma de dívida. Então, quando você entende o princípio de, primeiro, eu concentro a minha força no que está me enforcando mais. Qual é o critério que eu uso para isso, então, Daj? O que está comprometendo mais a sua renda? Se você pegar um papel e colocar lá, eu pago isso, eu pago isso, eu pago isso, eu pago isso, coloca qual é o valor da fatura do seu cartão de crédito, qual que é o valor do seu cheque especial, qual é o valor da parcela dos seus consignados, e aí começa a fazer círculos, né? E você vai se dar conta de que existem coisas que comprometem, compromissos, dívidas que comprometem uma boa parte da sua renda. Então, para você, que hoje é meu cliente oculto aqui, que me mandou essa mensagem, que eu acredito que a sua mensagem é a mensagem de todos que estão nessa live, e que me perguntou, eu estou atolado em dívidas, Daj, por onde começar a sair? Eu quero te dar essa primeira estratégia de guerra, estratégia que eu gostaria muito que alguém tivesse me dado quando eu estava aí passando pelo que você está passando, que é essa ciência de, peraí, eu não sou o super-homem e nem a Mulher Maravilha. Eu não sei voar e eu não tenho nenhum poder super especial de ir lá explodir o banco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou concentrar as minhas forças nas dívidas bancárias, nas que mais comprometem a minha renda, nas que mais estão me enforcando e as outras eu não vou abandonar. Eu só vou economizar a minha energia nelas. Quando eu falo isso, eu coloco isso num momento muito estratégico para eles. Por quê? A decisão de economizar força com uma coisa que é importante para você é desafiadora.
e a gente entra num conflito, né? Eu tenho que pagar tudo. Só que, né, eu preciso dizer para você, mãe de família, pai de família, que no processo de sair das dívidas, alguns sapos você vai ter que engolir. E um dos sapos é entender que você, com os recursos que você tem, com o dinheiro que você recebe, vai ter sim que fazer escolhas, e essas escolhas não significam eu vou deixar o meu IPTU para lá. Não, muito pelo contrário. Só que o trator, o canhão, eu vou botar na dívida que tem o maior comprometimento. Então, essa é a segunda lição da nossa aula de hoje. Estratégia de guerra. Quer saber um pouco mais sobre isso? Veja lá um resumão do YouTube de Arte da Guerra, que é um livro, e veja que tem lá esse ponto, né? São duas estratégias essas dentro ali do livro, né? Concentração de força e economia de força. E aí, quando você vai para um cenário de guerra, né? Só você imaginar, assiste um filme de guerra que você vai ver que na guerra eles fazem essas escolhas, de concentrar a força num momento, numa coisa que está mais ali, deixando a tropa exposta, né? O exército exposto, e economizar a força com detalhinho. Muito engraçado, porque no nosso trabalho a gente está sempre olhando para isso aqui, né? O que é detalhinho e o que realmente muda a vida, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo para vocês. Quem me segue pra caramba sabe que eu não sou a pessoa dos stories. Mas fala para mim, quando foi que eu desmarquei uma live com vocês, né? Por quê? Dentro do meu trabalho aqui, para mim é muito mais significativo concentrar minha força para dar uma aula para vocês, para entregar conteúdo denso, que vocês vão conseguir sair daqui e ter a vida transformada, do que de repente postar um stories. Os dois são importantes, tá? Mas dentro aqui do meu dia, eu tô o tempo inteiro tendo que tomar essa decisão também aqui. E você também faz isso na sua vida. Então, espero que isso aí tenha feito sentido para você. Beleza, Daj, então tá. Você começou falando, então, de que tipo de devedor eu sou, você falou sobre concentração de forças, agora vamos para a prática, né? Então, estrategicamente, eu já te posicionei, você, pessoa, para o oponente que você tem pela frente e olhando para ele, separando ali quem é maior, quem é menor. Beleza, aí a gente vai para um terceiro ponto, que é: quais são as armas e ferramentas que você vai precisar para atacar essas dívidas? Então, eu quero dizer uma coisa muito importante para você que está aqui agora. Eu quero te dizer que é exatamente porque você estava sem esse conhecimento que eu existo. Então, agora, olha, consegui um objetivo. Já valeu estar aqui, ó. Consegui ajudar uma pessoa a sair de um estado de tô fazendo tudo errado, porque agora você pode fazer diferente. Como você vai saber se aquela dívida é mais grave ou menos grave, mais complexa ou menos complexa? O que é dívida bancária? Como que eu vou saber qual que é a minha dívida? Eu vou ajudar vocês de uma forma prática hoje aqui, tá? Eu quero dizer que há muito tempo foi criada uma resolução. O número dela é 4292. É a regulação da portabilidade de dívida. Daj, mas está falando para eu fazer a portabilidade? Não, eu quero só que você entenda isso. A regulação da portabilidade de dívida, ela trouxe para um devedor a possibilidade de bater no banco, tá? No banco que deve, e falar assim: banco, nas próximas 24 horas, eu solicito receber o contrato da minha dívida e o documento de evolução da minha dívida. E esse documento tem que estar contendo isso. Então, antes de você ir para o ataque mesmo das dívidas, é preciso que você saiba o que o seu oponente tem na mochila. Porque o banco, não adianta, e a galera, toda vez que eu falo isso, desce o hater na DGL, não adianta você ficar chamando o banco de desumano, porque o banco é explorador, porque o banco, ele sentou com você e você assinou o contrato. E a não ser que você estava doente, com algum problema assim de incapacidade mental, que você estava assim, que você foi enganado, que mentiram para você, você assinou o contrato. Então, ao invés de eu projetar no outro, que eu não tenho o menor controle dos bancos, bancos é um negócio indeterminado, né? Tem um monte de banco, então os bancos é uma coisa indeterminada. E eu olhar e falar: poxa, eu assinei. Dentro dos meus porquês, dentro das minhas incapacidades, dentro da minha falta de conhecimento, eu assinei. E aí eu saio da posição de, nossa, pobre de mim, assinei o contrato sem ler, marquei lá, li e aceito, concordo, e na verdade eu não li nada, não sei nada que eu li, eu só estava precisando do dinheiro e aceitei, só coloquei minha senha lá no aplicativo, assinei eletronicamente.
né? E aí, quando você entende que você precisa saber o que você assinou, você está pronto e pronto para saber que a resolução 4.292 do Banco Central diz lá que o banco em 24 horas tem que te dar os documentos da sua dívida, mas é óbvio que eles não vão te dar, né? Até porque se fosse fácil eu não precisava existir, se fosse fácil era só gravar um vídeo, você que quer sair das dívidas, bata no banco, em 24 horas eles vão te dar seu documento. Na prática, o banco não faz isso, né? Na prática, o banco dá uma enrolada. Então, o que você precisa entender? Que uma armas e ferramentas, né, que você vai precisar para começar a guerra contra as dívidas, para começar a entender que dívida é mais cara, que dívida é mais longa, que dívida tem sua casa, seu carro, seu salário, né? Qual dívida que tem lá o nome de empréstimo pessoal, mas tem uma garantia lá que o banco pode sim pegar lá da tua conta salário, porque tu assinou sem ler. Então, o contrato e o documento de evolução da dívida são armas indispensáveis para você sair desse atolamento de dívida. Por quê? Sem saber por onde começar, sem saber por que contrato começar, você vai ficar igual uma barata tonta ou um cachorro tonto correndo atrás do rabo. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? De resolução 4.292, que coloca lá certinho quais são as dívidas, qual é o contrato e o que precisa conter da sua dívida. Renata falando assim, Dage, eu pedi a evolução da dívida e me deram uma folha com o número de contrato dos consignados e o total da dívida. Tá certo? Não, não tá certo. Uma coisa que eu faço muito com os meus alunos é colocar na apostila do método exemplos, né, de documentos de evolução da dívida. Por quê? O banco, por exemplo, o banco amarelinho, ele tem um documento que chama comprovante de operação, extrato de operação, que é uma folha. Tem lá o número do contrato e no final é o documento de contratação. Ele fala lá, concordo com as condições gerais. Então, o contrato que vai ser desse empréstimo são as condições gerais de empréstimo pessoal lá do Banco do Brasil. É uma forma de não ter aquelas 90 mil páginas lá e uma forma também de você assinar sem ler as condições gerais. Estou dizendo que o banco é bandido? Não, não estou, gente. Para simplificar a vida, o banco cria um termo que está lá, concordo com termos e condições, tá? Então, quando você quer saber se é um documento de evolução de dívida ou não, a resolução 4.292, e ó, larga de ser preguiçoso e preguiçosa vocês todos que estão me assistindo, tá? Bota lá no Google, resolução 4292, 4.292, vai vir um PDF lá, e aí tem, eu não me lembro se é no artigo 15, tem lá tudo que precisa conter. Mas, basicamente, um documento de evolução de dívida tem que ter uma memória de cálculo do empréstimo, uma memória de cálculo do cartão de crédito. Tem que ter ali quanto você pegou emprestado, em quantas parcelas, quanto você pagou, o que era juro e o que era principal. Tem mais aulas aqui no meu YouTube, Instagram, Facebook, onde eu falo sobre esse detalhamento do documento de evolução da dívida, mas são documentos que não podem faltar. Não vou me delongar aqui nesse tema, eu quero que vocês saibam que esse documento existe, que o contrato existe e que sim, são fundamentais para que você comece esse desatolamento de dívida. Por quê? Se você não tem documento, você fica na conversa verbal com o banco. E na hora de brigar para que seus direitos, né, exigir os seus direitos, sem documento você nada e morre na praia. Vamos lá entender o nosso terceiro ponto da aula de hoje. Para que eu possa começar uma guerra contra as dívidas, para que eu saia da condição de perdido, estou atolado em dívidas e não sei por onde começar, a gente entendeu que, primeiro ali, veio esse entendimento de que perfil de endividado eu tô, a gente entendeu o nível de gravidade de dívida, eu preciso concentrar minha força no que é maior, no que me causa mais impacto, no que compromete mais a minha renda, e eu desci para, eu preciso sair da ignorância de achar que eu devo o consignado, de achar que eu devo um crédito pessoal, de achar que eu devo 48 parcelas de 300 e ter o documento de evolução da dívida. Para pedir esse documento, você vai procurar o banco. Se o banco não te entregar em até 24 horas, existe o Bacen, o Banco Central do Brasil, que é um site que você pode entrar e fazer uma reclamação, alegando que você pediu o documento conforme a resolução 4.292 e não teve a sua demanda atendida, tá bom? Então, passei por esses 3 estágios, agora eu vou entrar aqui. E assim, ó, eu vou ser bem pai bola aqui na live de hoje, tá? Eu realmente estou muito focada para que vocês saiam daqui e tenham norte para que vocês sigam e vão atrás dos documentos e seguir para os próximos passos. Como negociar com os bancos, aqueles mais graves, e como negociar com os demais credores. A primeira, antes de você entender como você vai negociar, o que você vai falar, eu preciso que você faça um exercício de reflexão, de mensuração de risco. O que é isso? A gente precisa medir
Qual é a pior coisa que vai acontecer? Qual é a pior coisa que pode acontecer comigo com relação a essa dívida? E não só de ser processado, ser executado, estou falando com relação à sua vida. Qual é a pior coisa que pode acontecer comigo com essa dívida aqui? O banco tem o que lá contra mim? Por isso que eu peço contrato, né? Então, assim, para as pessoas é muito comum que, se ela não pagar a casa vai para leilão. Essa figura da casa indo para leilão é muito claro para as pessoas. Para as pessoas é muito claro que, se ela não pagar o carro vai para busca e apreensão. Para as pessoas é muito claro que, se ela não pagar o IPVA, o Detran pode pegar o carro. Então, para algumas dívidas, é muito clara a consequência. Agora, para as outras, as pessoas falam assim: meu nome vai sujar. Elas só falam isso: meu nome vai sujar, vou ficar com o nome restrito. Então, assim, em geral, os adultos, que é para quem eu me refiro aqui, então eu não estou falando daquela pessoa que está começando a lidar com dinheiro pela primeira vez. Eles estão sempre diante de uma consequência real, perder a casa, perder o carro, e de uma consequência moral, que é o nome para o Serasa, você ter fama de caloteiro, seu telefone não parar de tocar, você não conseguir comprar nada parcelado. E como é que eu vou viver sem comprar parcelado se eu recebo um salário? Como é que eu vou realizar meu sonho da casa própria sem ter o meu nome limpo? Porque minha mãe disse um dia inteiro que a minha vida inteira, que quem tem nome tem tudo. Então, normalmente, quando o endividado está num cenário de desespero, ele não consegue sair da situação um pouquinho e falar assim: peraí, deixa eu entender, qual a pior coisa que pode acontecer? Essa pergunta me norteia muito quando eu vou tomar decisões aqui. E aí, quando a gente se pergunta isso, a gente vai para uma segunda pergunta, que é a seguinte: quem é a última pessoa a decidir sobre essa dívida? Meu Deus, Dage, agora você complicou minha vida. Turma, dentro do assunto banco, o gerente da sua agência, o gerente geral da sua agência, não é a palavra final. Talvez você não tenha essa visão do todo, né? E eu trabalhei em banco, é muito fácil falar isso para vocês, porque eu trabalhei em várias áreas do banco. Eu trabalhei na superintendência. E eu sempre conto essa história aqui para vocês. No banco, eu trabalhei já desde Posso Ajudar, que é aquela primeira pessoa. E eu lembro que, quando vinha uma pessoa assim, murchinha, e falava assim: eu quero a senha do caixa. E meu trabalho no banco era não deixar as pessoas ir no caixa, porque era bem na época da lei da fila, 2009, entreguei minha idade aqui agora. Então, assim, 2009, né? E aí vi que aquela pessoa bem simplesinha, humilde, educada, né? E falava: moça, me dá uma senha pro caixa. Eu falava assim: qual é o serviço? Ah, eu vou pagar um boleto. E aí eu falava assim: não, senhora, boleto a gente paga lá no caixa automático, eu vou te levar. E ela não queria pagar no caixa automático, mas eu conseguia persuadi-la a não ir pro caixa. Aí um dia entrou, tava na minha primeira semana de banco, entrou um senhor, nunca vou esquecer desse senhor, bravo, alto, né? Eu baixinha, magrinha, eu era magrinha, acreditem, eu era magrinha, eu pesava 50 quilos. Eu era magrinha, pequenininha, com meus 19 aninhos, e o moço falou assim: quem você pensa que você é para não deixar eu ir no caixa? Você tá achando que você é quem? Nossa, pra quê? Eu queria entrar debaixo da minha mesinha que eu tinha lá, né? Na hora, o meu gerente titular levantou e falou: pode deixar que eu resolvo. Ele foi lá porque acho que ele achou que o cara ia me bater. E aquela cena me marcou muito, porque foi no mesmo dia, quase que no mesmo segundo, né? E aquilo me passou uma mensagem, né? Que o que o meu gerente titular estava querendo evitar na época? É o gerentão da agência. Estava querendo evitar um conflito. Ele pegou o cara e levou lá para a mesa dele. E aí eu fico imaginando, e depois, obviamente, que ele levou o cara no caixa, obviamente, né? Porque o cara tava, sim, ele não queria conversa. Né? Foi bem na época que mudou essa coisa de atendimento no caixa, os bancos estavam passando por esse processo de aplicativo, digitalização, esvaziamento das agências, vamos assim dizer, né? E aí aquilo me marcou muito. E depois, isso eu tinha meses de banco, tinha acabado de entrar no banco, era bem mesmo primeiras semanas que eu estava no banco. E eu nunca tinha trabalhado assim no lugar de atendimento ao público. Então aquilo abertão, aquilo me assustou. E aí aquilo vindo para o mundo das dívidas, vindo para o mundo que impacta você, eu viajei, eu fui lá para aquela cena, eu lá no banco de Várzea Grande passando por essa situação. Eu tô quase que revivi a cena aqui. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que muitas vezes quem você tem contato no dia a dia na agência não é a última pessoa a dar o comando. Então, quem é que manda, Daj? Quem é que manda na minha renegociação de dívida? E é isso que eu quero esclarecer para você. Muito provavelmente, o que tem te impedido de começar a sair das dívidas é não ter a clareza
de quem manda em quem e quem é a última pessoa a dar o comando. E aí eu quero trazer essa clareza para você. Os bancos, eles têm na linha de frente que a gente fala, que é o atendimento ao consumidor, a agência, a figura de um atendimento por telefone, a figura de uma agência física, um gerente de contas ou um assistente de atendimento nos bancos maiores, e tem a figura do gerente geral da agência, que é o cara que manda ali naquela agência, e acima do gerente geral tem uma hierarquia imensa. Então, assim, a gente pode falar de superintendência de estado, superintendência de região, a gente tem as diretorias de área. Banco é uma empresa gigante. E aí, quando você simplesmente bate lá no banco e queria renegociar, você é aquela senhorinha fofa que eu falei assim, não tem como ir no caixa, vamos pagar ali no caixa automático, eu te ajudo. Só que diferente do seu caso, que não é igual da senhorinha que eu atendi, o seu caso é, infelizmente não tem como renegociar, o máximo que eu posso fazer é juntar tudo numa parcela só e aumentar para 96 vezes. Vamos fazer? Ainda faço um título de capitalização para você começar a guardar dinheiro e não se endividar mais. Parece piada, né? Mas eu vivi isso tanto tempo dentro do banco que eu sei que é assim, eu já fiz essas propostas para as pessoas. E a diferença de um aluno mais dinheiro zero dívida, pronto para a guerra, com contrato na mão, seguro de quem é, de que perfil que tá, falar assim, então não tem opção? Muito obrigada. Como que é seu nome? Qual que é sua matrícula? Então tá, daqui eu vou para a próxima hierarquia. E saber que existem hierarquias. E na estrutura banco, a gente trabalha com serviço de atendimento ao cliente, que já não é a agência, já é uma central separada. A gente trabalha com o Banco Central do Brasil. Antes do Banco Central tem até a ouvidoria do banco, que você pode reclamar. Mas depois do nível banco, que é tentei negociar com o meu credor, tentei procurar aqui resolver minha vida com você. Depois disso, a gente tem níveis superiores, que é o Banco Central do Brasil e o Procon. E essa minha indignação de mudar o meu tom de voz para falar isso para vocês é porque eu fico muito doida quando eu entro no Banco Central, entro no Procon e vejo que as pessoas não usam esse recurso. As pessoas são a senhorinha que aceitou um não e foi embora, sem fazer o que ela queria fazer, onde ela queria fazer, porque simplesmente alguém disse que não tinha essa opção senhora para ela. E a culpa não é da gerente do banco, a culpa não é dos funcionários do banco, a culpa não é de ninguém. O sistema é organizado dessa forma e, infelizmente, ganha quem grita mais. Então, se você quer começar a sair das dívidas, quer sair dessa bagunça, quer se libertar, quer recuperar seu sono, não adianta você ter essa postura de falar, não tem jeito. E até quem me manda emojizinho triste aqui, eu falo, troca o emoji. Se não trocar o emoji, você vai continuar indo no banco e elevando o não e voltando para casa e chorando sozinha. E o banco não vai lá te salvar. E não é porque o banco é um inimigo, que o banco quer foder a sociedade. Não é isso. O mundo é assim, a coisa é assim. Se você quiser fazer diferente, você vai ter que se posicionar diferente. E é exatamente por isso que eu venho aqui e eu me posiciono diferente. É por isso que eu não venho aqui e falo assim, gente, é tão legal sair das dívidas. É por isso que eu mudo meu tom de voz, é por isso que eu fico mesmo nervosa quando eu tô dando aula. Porque dá vontade de pegar e falar assim, criatura, não vai ser com voz doce que você vai conseguir resolver essa parada. Não precisa ser com sofrimento, vai ter que ter força. Vai ter que entender que não vai ser com uma tentativa. Talvez vai ter que ser 10, talvez vai ter que ser 15. E o grande comprometimento que eu busco passar para vocês é o de comprometimento de fazer até dar certo, porque só tem duas coisas que vão fazer você não sair da dívida: ou você vai desistir, ou você vai morrer. E eu não quero que você morra e deixe a dívida para sua família. Então eu tô aqui para te ajudar a não desistir, porque se você não desistir, você vai conseguir. E eu sei que você pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Senão eu não tava aqui, repetindo isso. Todo dia, acordando e respirando isso. Porque eu sei que é possível, porque eu vejo os meus alunos, porque eu vejo acontecer na vida das pessoas todo dia. Então essa é uma coisa que não é papo motivacional. Você tá aí agora, eu tenho certeza, falando, para você é fácil falar. Você sabe, os seus alunos têm lá você para ajudar eles, porque no meu caso é diferente, porque a minha dívida é consignada, porque o meu banco tira direto do salário, porque eu tenho filho para criar e você não tem. Por quê? E eu tô aqui para te dizer que você não é um floquinho de neve no universo. Muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema que você está passando. A diferença é como elas têm se posicionado diante do problema e como você tem se posicionado diante do problema.
Então, quando a gente entende como é que eu vou negociar, vai negociar com um tom de voz diferente, vai negociar com um nível de consciência diferente, vai negociar com um documento na mão, vai negociar falando com as pessoas certas e tendo a persistência de fazer a coisa até dar certo. Ponto. Flor, na minha vida, não tem como você não ter assinado. Se você não assinou, é golpe. Se você não assinou, não tem dívida. Tão simples quanto isso. Se você assinou, não tem dívida. Tá bom? Então, se você não assinou, tá liberada. Vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência, depois você vai no PROCON, qualquer coisa vai no juizado especial, porque se você não assinou, não tem dívida. Tá bom? Então, agora você entendeu, tá bom? Então, assim, não tem como não ter assinado. Você pode ter assinado papel, mas botou a senha. Aí a gente, né, depois de cair algumas fichas, então, vou recapitular de novo, ó. Passamos por quem tô sendo eu com as minhas dívidas, que tipo de credor eu tô sendo. Seguimos ali para entender quais são as forças, onde que eu tenho que concentrar as minhas forças. Eu tenho que concentrar as minhas forças no que está me doendo mais, o que está me tirando mais dinheiro, o que está comprometendo a minha renda. Depois eu vou para as armas, eu preciso usar a resolução 4.292 para conseguir os documentos das minhas dívidas. E agora a gente foi para um choque de realidade de falar assim, eu vou gritar com quem vai me ouvir. Eu venho aqui dar conteúdo exatamente para vocês saberem da existência dessas possibilidades. Esse é meu papel. Que bom que agora você saiu do nível de não sei para quem reclamar, e a conquista que eu te dei agora é dizer, tenho o Bacen para te ajudar. Acontece que seria impossível, em 1 hora de relógio, eu falar todo o micro passo a passo para você fazer um Bacen. Tem live aqui onde eu explico até onde você clica. Tem lá no meu YouTube, procura lá que você vai achar onde eu falo mais sobre isso. O passo a passo, minuciosamente, está organizado dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida. É por isso que eu falo sempre para as pessoas, gente, eu faço conteúdo gratuito para quem quer andar sozinho. Para quem quer ir rápido e quer ir acompanhado, eu tenho meu programa de acompanhamento. Lá tem um portal com passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, mas Banco Central você vai entrar no portal do Banco Central, você vai ver lá um lugar para você reclamar. Coloca assim, ó, reclamar no Banco Central no Google que você vai achar o site do Banco Central. Então eu não consigo colocar os mínimos detalhes aqui porque seria impossível eu entregar em 1 hora um programa de acompanhamento de 1 ano. Então eu quero aqui clarear para vocês a existência dessas possibilidades. Então esse é o meu objetivo. Mostrar para você não está conseguindo porque você está indo no caminho errado. Tem um monte de outra gente que você tem que gritar. Não seja a senhorinha, né, que aceitou o que eu falei e foi lá pagar no caixa automático. Veste a roupa do homem brabo, que foi lá, deu uns gritos na agência, né? Então é importante você entender isso. Eu fiz aqui contei uma história para vocês, exatamente para você visualizar. Nossa, quem eu tô sendo, a senhorinha ou o homem brabo? Eu vou trazer aqui um conceito para vocês. Então eu trouxe um conceito de hierarquia para você. Eu, quando era gerente, não sabia o que era um documento de evolução da dívida. Eu sabia que tinha um documento lá, que a gente chamava de extrato da dívida, não chamava de documento de evolução da dívida. O documento de evolução da dívida, ele tem essa explicação na Constituição da Resolução 4.292, na criação dela, explicou o que é um documento de evolução da dívida. É um documento que contém todo o descritivo da dívida. Beleza, Daj? Agora vamos olhar um pouquinho mais, né? Quando a gente olha, tem um princípio que é a lei de Pareto. Eu não gosto de trazer muito esse princípio, porque ele parece complexo, mas a grande questão é que, se você tem 20 dívidas, eu posso te dizer tranquilamente, tem umas 4 dívidas ali que está arrancando seu couro. É bem parecido com o que eu falei com relação a concentrar a força no que é maior e economizar a força no que é menor. Quando nós começamos o ataque contra as dívidas, quando você vai começar o ataque contra as dívidas, você já entendeu que tem que começar com quem é mais pesado ali para você, porque as dívidas bancárias tendem a comprometer mais a sua renda. Só que depois de passar por esses estágios e pegar os documentos da sua dívida, você tem que ter a capacidade de olhar para todas as suas dívidas, né? Então, com visão de helicóptero, é assim que eu falo para os meus alunos, e falar assim, quais são dessas minhas dívidas, quais são as 3, 4 que eu vou atracar primeiro? Então, imagina, você tem uma arma com 4 balas e você tem 10 alvos na frente. Não estou falando 10 pessoas, tá? 10 alvos. E aí você vai ter que olhar para esses 10 alvos e ver quais são dessas 10 dívidas, 2, 4, que se eu resolver, vai gerar um impacto imenso na minha vida. Então, imagina uma pessoa comum, tá? Que está pagando os consignados, está pagando o CDC salário, está pagando a casa, né?
e tá pagando a fatura do cartão de crédito, o cheque especial. E aí, quando você vai no seu extrato, uma ótima forma de você fazer isso é você olhar o seu extrato bancário do mês passado. E aí você olha, meu salário caiu, o que aconteceu depois? E aí você vai conseguir circular ali quais são as dívidas que, se você conseguir reduzir, pagar por um valor até 3 vezes menor do que você está pagando hoje, isso vai te dar um impacto muito grande e vai te dar força para resolver as menorzinhas, as pequenininhas, que são grandes às vezes para você. Claro que o cartão da Renner, o IPVA, o IPTU, essas dívidas são importantes, mas quando você olha o tamanhão delas, cara, um consignado, vai lá ver qual que é o saldo do seu consignado, quanto que falta pagar dessa bagaça, e aí você vai lá, faz uma portabilidade, faz uma renegociação, consegue reduzir a juro, consegue reduzir o prazo. Cara, eu tô falando de 10 mil reais de economia, 30 mil reais de economia, como a Camila, minha aluna, conseguiu. Eu falo assim, caraca, a Camila não tinha só a dívida do consignado, mas a Camila entrou no método, na turma 7, eu nunca vou esquecer, a Camila é a primeira aluna da turma 7, lá de Sinop, nunca vou esquecer de Camila. Liguei para Camila, naquela época eu ainda conseguia ligar para os meus alunos, liguei para Camila e Camila falou, Daj, eu tô com tanto, é isso. Eu falei para ela assim, Camila, vai no maior. E batata, 30 mil reais. Esses 30 mil reduziu no mês dela 300 e poucos reais. No ano, 3 mil. E aí foi uma questão de tempo para Camila conseguir renegociar cartão de crédito, cheque especial, sem precisar deixar o nome para o Serasa ainda, tá? Camila ficou com o nome limpinho, conseguiu renegociar mesmo com o banco. Então, quando você usa esse princípio, que é um princípio de Pareto, você pode pesquisar aí, mais para as dívidas, eu vou lá com o meu aluno e falo para ele assim, cara, você está com aqui CDC salário, a taxa de 3,37, você está com consignado a 1 ponto alguma coisa, né? Só que o consignado pega 30% da sua renda, esse daqui pega mais 15%, e ainda você está com cartão de crédito 3 mil reais. Como você está sobrevivendo? Eu sempre faço essa pergunta dos meus alunos. Como é que você está sobrevivendo com essa vida aqui? Bora resolver. E aí você decide quais são as dívidas que você vai negociar primeiro. Eu fiz uma live ontem com um colega meu, o Renan, e ele me deu essa missão. Daj, você tem que falar alguma coisa para eles que eles vão no outro dia fazer. Eu falei, é isso. Quais são as dívidas que você vai precisar ir para frente de batalha, precisar atirar, eu falo, né, contra essa dívida para conseguir respirar. Porque aí, nessa regra, você ataca a dívida que está comprometendo mais sua renda, que está te dando mais dor de cabeça. E aí eu preciso voltar lá para o que eu falei no começo e te dizer que vocês acham que o perfil indeciso curioso vai fazer isso? Vocês acham que o procrastinador vai se dar o trabalho de botar as dívidas no papel, olhar com visão de helicóptero e falar assim, bingo, é essa que eu vou começar. Partiu atacar a dívida. Então, você acha que vai ser esse perfil? Não. O perfil que vai fazer isso é o perfil que fala, se não eu, quem? Se não aqui, onde? Se não agora, quando? É a pessoa indignada, é a pessoa que fala, cansei. E eu quero deixar muito essa mensagem com vocês. Isso eu ouvi de uma colega minha, de uma mentoria que eu faço. Quando ela falou isso, ela falou que ouviu do nosso mentor, né? Se não eu, quem? E eu quero trazer essa pergunta para você agora. Se não você, quem é que vai resolver essa bagaça aí? Se não agora, que dia que você vai resolver? E aí? Se não aqui, né? Onde que vai ser? Você vai esperar você mudar de casa, mudar de cidade? E aí? É essa pergunta que eu quero que você se faça. Então, vai ser essa postura de resolução que vai olhar com visão estratégica, fazer essa visão de helicóptero e falar, pá, essas 4 aqui eu vou começar por elas. Então, a gente pode começar pelos consignados? Pode, mas imagina você tá com consignado travado lá na sua região, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Próximo, né? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é que postura de aluno meu, eu oriento o meu suporte assim, a galera que trabalha na minha equipe, eu falo para eles assim, se você perceber em 1% de uma palavra de um aluno meu, que ele tá com uma postura de assim, eu acho que eu não vou conseguir, eu falo para elas, né, a resposta é essa, eu quero meu aluno forte, capaz, decidido, e se tá com dificuldade, volta lá na aula de se fortalecer. Por quê? Cachorro morto não paga dívida por um valor de 3 vezes menor. Eu preciso do meu aluno forte, então eu tô lá exatamente para falar assim, desanimou? Próximo.
Não deu certo esse, qual que é a próxima técnica? Por isso tem 10 técnicas de negociação lá. Porque se não deu uma, vamos para outra. Se não deu essa, vamos para outra. Até dar certo. Porque só tem duas maneiras de não dar certo. Desistir ou morrer. Se meu aluno não morreu e não desistiu, ele vai chegar no resultado. E eu não vou dizer para vocês que, graças a Deus, nenhum aluno meu morreu. Né? Nenhum aluno meu morreu até hoje. Né? Não quero passar por isso tão cedo. Mas é nítido ver que existem pessoas que desistem da própria vida. Não tem um dia que eu não mando mensagem para um aluno e fala, você está desistindo de você, e eu estou te dizendo que eu estou aqui, né? A gente fala com os nossos alunos toda semana, eu não vou desistir de você, mas você não pode desistir de você. Então, quando eu trago aqui a coisa do 80-20, pega as dívidas que vão dar um impacto grande na sua vida, é por isso. Mas a pessoa fraquinha, indecisa, procrastinadora, não vai conseguir. Ela vai ter que parar e falar, é agora, senão eu não vou conseguir fazer. Senão não vai acontecer. Então, agora, caminhando aqui para encerrar com vocês, eu quero dizer o seguinte, que eu sou muito grata, né, por ter vocês aqui, por Deus me abençoar, conseguir fazer essa mensagem chegar até vocês, mas eu preciso muito que você entenda, assim, o que eu preciso fazer amanhã. O que eu preciso fazer amanhã? Eu vou resumir o que eu falei para vocês. Então, assim, eu falei de perfil. Você precisa decidir agora. É agora. Você tem que decidir se é agora. Se é você e se é aqui. Segundo, eu falei para você sobre as estratégias. Separa a dívida bancária de dívida não bancária. Vamos começar por aí. Os bancos com certeza estão te cobrando juros muito altos e a sua dívida lá está grande. Terceiro, nós fomos para armas. Usa a resolução 4.292, consegue o contrato e documento de evolução da sua dívida. Dage, como é que eu vou negociar? Seja o homem brabo que brigou com a Haddad lá no banco e conseguiu ir no caixa. Postura e recorrer para quem realmente manda, né? E quem realmente manda, falei das hierarquias aqui, SAC, Bacen, Procon. Seguimos para Lei de Pareto. Quais são as dívidas que você vai atacar primeiro? Não sabe por onde começar? Escolhe uma, escolhe um banco, escolhe uma situação para você começar, lembrando desses outros princípios. Por fim, é meu compromisso dizer para você que você está em uma das portas que estão abertas aqui, tanto na minha rede social como de qualquer pessoa. Ou você está decidindo não fazer nada, ou você está decidindo andar sozinho, ou você está decidindo andar acompanhado. Dage, eu decidi andar sozinho. Para você que decidiu andar sozinho e sozinha até aqui, saiba que o caminho de quem anda sozinho custa tempo e custa dinheiro. Você vai ter que pensar. Uma aula aqui, joga no Google, vai, pega, é possível? Custa tempo e custa dinheiro. Se você tem tempo e dinheiro para fazer sozinho, tá tudo certo. E para quem quer fazer acompanhado, você vai ter que escolher. Você vai ter que falar assim, tá, chegou eu não vou mais fazer sozinho, eu vou escolher alguém para me ajudar. Não tem saudade não, tá? Eu não vou vender peixe de outra pessoa, eu vou vender o meu peixe. Que aqui a gente tem sim uma solução completa para quem não quer mais andar sozinho. Mas não adianta nada eu só ficar falando para você, faz meu curso, mas não é esse meu papel. Eu tô aqui para te dizer, ó, tá aqui na sua mão. Te trouxe uma estratégia clara que você pode ir amanhã e colocar em prática. E aí a pergunta que eu vou deixar no ar para você é, caramba, tem tanto conteúdo na internet, né? Por que que eu ainda não consegui sair das dívidas? Por que que eu não fui a Camila ainda? Por que que eu ainda não fui o Gabriel? Por que que eu ainda não fui a Andressa? Por que que eu ainda não fui a Isabel? Por que que eu ainda não fui tantos alunos que a Haddad sempre fala? Por que que eu ainda não sou uma dessas pessoas que conseguiu? Será, né, que eu não estou ouvindo as conversinhas de meu caso é diferente, né? Se tem uma coisa que eu escuto, inclusive dos meus alunos, os meus alunos falam isso, por isso que eu falo tanto que vocês falam, eles falam, Dage, me ajuda aqui, porque eu acho que meu caso é diferente, Dage. Por que que eu tô aqui? O quanto para mim isso é estar aqui para servir vocês, e eu não vou servir vocês passando a mão na cabeça de vocês. Eu vou servir vocês dizendo que, assim, você está, assim, num cenário de desesperança, de desespero, né? Porque eu sempre me faço a seguinte pergunta: o que faz um pai de família escrever para uma mulher de 30 anos que está na internet, de 31 anos que está na internet todo dia, que está desesperado, que está atolado em dívidas e não sabe por onde começar? Isso joga o meu nível de responsabilidade lá em cima para estar aqui com vocês. Então eu não estou aqui para fazer show. Eu estou aqui para dizer que sim, é um processo, é desafiador pra caramba, mas é possível. E se tem um monte de gente conseguindo, eu sei que você também consegue. Espero verdadeiramente que essa aula tenha te ajudado. Muito bom ver vocês aqui. Um beijo no coração de vocês.